Entendemos, então, que fração nada mais é do que uma divisão. Isso quer dizer que eu vou pegar uma parte inteira de algo, vou dividir em várias partes. Essa divisão em várias partes, esse total de divisão, nós chamamos de denominador. Quantas partes dessa divisão vamos pegar, nós chamamos de numerador. Agora nós iremos estudar os tipos de frações. De acordo com os denominadores, ou seja, os números que aparecem embaixo da fração, nós temos dois tipos de frações: as frações chamadas decimais e as frações ordinárias. O que seriam frações decimais? As frações decimais são aquelas que têm em seu denominador números que representam potência de 10. Bom, o numerador não tem nenhuma influência, pode ser qualquer número, porém o denominador tem que ser 10 ou qualquer potência dele. Potência, nós já estudamos, é um número que está elevado a um expoente. Isso quer dizer que a base do nosso valor sempre será 10 e o expoente pode ser qualquer número. Isso quer dizer que o número sempre vai terminar em zero. Bom, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Eu poderia continuar. 10 elevado a 10, 10 elevado a 11 e assim por diante. Qualquer valor de 10 elevado a alguma coisa, seja esse número um número natural, é uma potência de 10. Isso quer dizer que não vai se apresentar em potência, em sim no seu resultado da potência, o denominador. Bom, 10 elevado a 1 é o mesmo que 10 uma única vez. Então, temos 10 mesmo. 10 elevado a 2 é o mesmo que o 10 multiplicado duas vezes. 10 vezes 10, 100. O 10 elevado a 3 é o mesmo que o 10 três vezes. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10, 1000. O 10 elevado a 4 é o mesmo que o 10 quatro vezes. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Bom, eu poderia continuar os valores, mas desde que seja uma potência de 10, a resposta do denominador nós chamamos de frações decimais. Nós temos como exemplo 3 sobre 10, ou nós podemos ler 3 décimos. Nós também podemos ter 51 centésimo. Nós também poderíamos ter 1 milésimo e assim por diante. Então, qualquer valor que o seu denominador seja 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão e assim por diante, essas frações nós chamamos de frações decimais. Lembrando, o numerador não tem nenhuma importância nesse caso, somente o denominador. Agora vamos trabalhar as frações ordinárias. Frações ordinárias são aquelas que têm em seu denominador números diferentes de potências de 10. Ou seja, se não tem 10 ou qualquer número que seja potência de 10 no denominador, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão e assim por diante, nós consideramos isso como uma fração ordinária. Lembrando, o numerador, o número que aparece em cima na fração, não tem nada a ver. Isso quer dizer que não importa qual valor ele seja. Temos, por exemplo, 5 quartos. Observe que o 4 não pode ser uma potência de 10. 18, 20 avos. O 20 também não é uma potência de 10, porque do 10 nós já passamos para o 100. Então, qualquer valor no denominador que não seja potência de 100 pode estar correto. 1 sobre 99, correto. Ou 1 sobre 101, também está correto. Qualquer número que não seja 10 ou potência de 10 pode ser uma fração ordinária. Agora vamos estudar classificações das frações. As frações, elas podem ter três classificações: fração própria, fração imprópria e fração aparente. O que seria uma fração própria? É a que tem numerador menor que denominador. Por isso, ela vale menos que 1. Bom, vamos lembrar. Fração é uma divisão.
nós temos o numerador, que é o número que aparece em cima, e o denominador, que é o número que aparece embaixo. Uma coisa inteira será repartida em várias partes. Essa repartição nós chamamos de denominador, em quantas partes ela foi dividida. O numerador representa quantas dessas partes foram pegas. Observe que na fração própria, o numerador ele é menor que o denominador. Então, nós temos uma representação no qual o número de partes pega é menor do que o total de partes que foram divididas o nosso objeto inteiro. Bom, vamos ver um exemplo. Um retângulo, ele foi dividido em 6 partes. Então, ele era inteiro, um único retângulo, e essa parte inteira foi dividida em 6. Logo, o denominador é 6. Dessa parte que foi dividida em 6, nós temos 5 coloridas. Então, 5 é o numerador, a parte que pegamos. Ficamos, então, com a fração 5 sexto. Observe que o 5, que é o numerador, ele é um número menor do que o denominador, que é 6. Então, quando isso acontecer, quando o numerador for um número menor que o denominador, nós chamamos de fração própria. Outros exemplos de fração própria. 2 terços. O numerador é 2, o denominador é 3, logo o numerador é menor que o denominador. 1 terço. O numerador é 1, o denominador é 3. Isso quer dizer que o numerador é menor que o denominador. 6 oitavos. Bom, nós temos o numerador 6, o denominador 8, o numerador, então, é menor que o denominador. Isso quer dizer que ele sempre vai valer menos que 1. Por quê? Inteiro seria o nosso retângulo todo. Então, um inteiro é todo o retângulo, mas eu não peguei todo o retângulo. Eu peguei apenas a parte colorida. Faltou uma parte branca. Então, ele é menor do que 1. A parte que foi pega não foi uma parte inteira. Foi menor do que uma parte inteira. Nós temos agora a fração imprópria. O que é uma fração imprópria? É a fração que tem um numerador maior que o denominador. Por isso, ela vale 1 ou mais que 1. Bom, agora nós vamos inverter o raciocínio. Agora nós teremos um numerador maior que o seu denominador. Como isso é possível? Nós iremos pegar mais de uma coisa inteira para ser dividida. No nosso exemplo, nós pegamos 2 retângulos e nós dividimos ele em 4 triângulos. Então, o primeiro quadrado, ele foi dividido em 4 triângulos iguais. O nosso segundo quadrado também foi dividido em 4 triângulos iguais. Bom, ambos os quadrados, eles foram divididos. E eles foram divididos em 4 partes. Logo, o denominador é 4. Porém, não foi pego apenas, não foi colorido apenas os triângulos do primeiro quadrado. Foram coloridos do primeiro e do segundo. No primeiro foi colorido os 4 e no segundo foi colorido 1. Isso quer dizer que foi colorido um total de 5 triângulos. Então, 5, o numerador. Isso quer dizer que quando eu tenho mais de uma parte inteira que foi dividida e pego mais uma parte, nós falamos isso de fração imprópria. Então, nós temos que o numerador é 5, porque tem 5 partes coloridas, e nós falamos que o denominador é 4, porque as duas figuras foi dividida em 4 partes. Nós chamamos isso de 5 quartos, essa fração. Bom, nós temos outros exemplos. 4 terços. Bom, o numerador é 4, o denominador é 3, então nós temos que o numerador ele é maior do que o denominador. Nós temos o exemplo 10 sétimo. O 10 é o numerador, o 7 é o denominador, o 10 é o numerador e o 7 é o denominador. Então, nós temos que o numerador é maior que o denominador. Observando no desenho, nós percebemos que ele vale mais que 1. Por que vale mais que 1? Porque eu peguei um quadrado todo para mim. Só aqui já está colorido um quadrado inteiro. E além dele, coloriu mais uma parte. Isso quer dizer que foi pego uma parte desse quadrado e
todo esse quadrado. Então, foi pego mais do que uma parte inteira da figura total. O que seria agora uma fração aparente? É a que tem numerador divisível pelo denominador. Por isso, ela vale como número natural. Isso quer dizer que eu consigo dividir. Bom, lembra que a fração é uma divisão entre o numerador e o denominador. Então, é o mesmo que eu dizer 5 dividido por 6, 2 dividido por 3, 1 dividido por 3, 6 dividido por 8. Mas imagina que você tenha 2 e quer dividir para 3. Se você tem R$ 2 e precisa dividir entre 3 pessoas, observe que eles não irão ficar com R$ 1 inteiro. Então, não tem uma parte inteira aqui. Se você pegar 5 dividido por 4, 4 dividido por 3, 10 dividido por 7, se você pegar, por exemplo, 4 e dividir por 3, você agora tem R$ 4 e precisa dividir entre 3 pessoas. Observe que cada pessoa não vai ficar com reais inteiro. Ela vai ficar com R$ 1 e você terá R$ 1 ainda para dividir entre 3 pessoas. Elas vão ficar com 33 centavos, ou seja, não é uma parte inteira, é centavos daquela parte. Já na fração aparente, isso não acontece. Quando você pega o numerador e divide pelo denominador, vai dar um valor exato. Esse valor será exatamente um número natural. Bom, temos, por exemplo, 12 sexto. 12 sexto. O 12 é o nosso numerador. O 6 é o nosso denominador. Ao dividirmos 12 por 6, nós sabemos que é 2. 2 é um número natural. 2 é um número inteiro. Portanto, é uma fração aparente. Vamos observar no desenho. Nós temos duas figuras e essas figuras têm 6 lados. E elas foram divididas em 6 triângulos cada uma. Observe que foram divididos em 6 partes. Então, se ela foi dividida em 6 partes, o denominador é 6. Já foram pegos ou colorido 6 no primeiro e 6 no segundo, um total de 12 partes. Então, o numerador será 12. Isso quer dizer que 12 dividido por 6 é 2. E eu poderia ter o exemplo 24 sexto. O 24 é o numerador, o 6 é o denominador. Significa que eu estou dividindo o número 24 por 6. 24 dividido por 6 é 4. 4 é um número inteiro, portanto, é uma fração aparente. Temos também 2 meios. Eu tenho um numerador, que é 2, e tenho um denominador, que é 2. 2 dividido por 2, eu sei que é 1. Então, sempre que eu encontrar um valor que dá para dividir o numerador pelo denominador, nós chamamos de fração aparente. Portanto, nas classificações das frações, nós temos 3 classificações. A fração própria, no qual o numerador é menor que o seu denominador. Nós temos a fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador. E nós temos a fração aparente. Aparente porque ela parece uma fração, porém, na verdade, ela é um número natural, porque você pode pegar o numerador e dividir pelo denominador e encontrará um número natural. Pessoal, depois nós continuaremos o nosso conteúdo de fração.